A mentira está no DNA deles. E quem acredita nessas mentiras alimenta a maldade deles. O sofrimento do verdadeiro povo do Altíssimo, o verdadeiro Israel, nasceu no fogo da dor, no choro, na escravidão, e carrega até hoje as marcas da opressão. Mas o falso Israel nasceu na usurpação, na fraude e na mentira. E isso também é visível até hoje. Por séculos, pintaram nossos profetas de branco, transformaram o Messias em europeu, roubaram a identidade do povo escolhido. Mas o Taatan-Zambé, o Elohim dos antigos, levantou-se para dizer: basta! A verdade está sendo restaurada, e o mundo inteiro ouvirá a voz de Sião. Se tens coragem de ouvir o que o sistema escondeu, fica até o fim deste vídeo, porque o que será revelado aqui vai abalar os fundamentos da tua fé e te fará escolher entre a mentira dos homens e a verdade do Criador. Falei e não me calarei, diz o Espírito do Altíssimo, a todos os cristãos que ainda dormem, aos falsos judeus que enganam as nações, e a todos que zombam da verdade de que os verdadeiros israelitas eram e são negros. Ouçam bem, negar quem é Israel não é apenas questão de identidade, é questão espiritual. Foi o próprio Criador, o Taatan-Zambé, o YHWH que o mundo tenta esconder, quem escolheu esse povo. E quem nega o Israel negro, nega o próprio Elohim. A mentira está no DNA deles, e quem diz isso não sou eu. É a própria boca de Yah, o Elimo, que eles chamam falsamente de Elohim, que declara isso 2 vezes, como quem reforça uma verdade que muitos insistem em ignorar. Primeiro, em Apocalipse 2:9. Conheço as tuas tribulações e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Depois, Apocalipse 3:9. Eis que farei ao da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem, que venham se prostrem aos teus pés e saibam que eu te amo. Se a própria Bíblia que vocês dizem ler afirma que eles mentem, o que esperam que eu diga? Que fique calado? Que negue o que está escrito? Reparem com atenção como Yah descreve os seus eleitos. Conheço as tuas tribulações. Desde que a história do povo africano é narrada, o que vemos senão tribulações, dor, perseguição e sofrimento contínuo, escravidão, colonização, humilhação, exílio. Nada disso passou despercebido aos olhos de Elimo. E a tua pobreza, mas tu és rico. Sim, pobres aos olhos do mundo, miseráveis nos sistemas dos homens, mas ricos diante de Yah, ricos em espírito, ricos em terra, ricos em recursos, ricos até na própria pele, a melanina, que hoje a ciência reconhece como mais valiosa do que muitos minerais, é um selo de proteção e valor que o mundo tentou transformar em maldição. O Taatan-Zambé os abençoou com riquezas espirituais, físicas e naturais, mas, ainda assim, vivem na pobreza porque foram roubados, enganados, afastados da sua identidade. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas mentem. Quem são os que zombam? Quem são os que blasfemam? Quem são os que se apropriaram do livro, da história e do nome, enquanto chamam os verdadeiros filhos de Yah de pagãos, amaldiçoados, animais, selvagens, escravos sem alma? Eles nos chamam de amaldiçoados, nos chamam de gentios, nos chamam de incivilizados, nos chamam de macacos, nos chamam de tudo, menos do que aquilo que Yah diz que somos. E então eu pergunto, sem medo e sem rodeios, que descrição mais perfeita do que esta ainda precisas para crer? Vocês que afirmam seguir tudo o que está escrito nas Escrituras, porque fogem da verdade quando ela vos confronta, porque defendem mais as tradições dos homens do que a palavra viva. O livro deles, o Talmud, está cheio de blasfêmias contra os verdadeiros filhos de Yah. Assiste o vídeo que fala disso no canal. Mas a Bíblia, a verdadeira, os expõe. Conforme Simão Kimbangu, um profeta africano, disse: não parem de ler a Bíblia. Nela vocês descobrirão o ladrão e recuperarão o que foi roubado de vocês. Essa frase carrega a ideia de que o estudo profundo da palavra revela a verdade, expõe quem nos enganou e ajuda a restaurar aquilo que nos foi tirado, quer seja dignidade, identidade, cultura ou direitos históricos.
Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja. Porque a verdade já não sussurra, ela grita. A mentira está no DNA deles. E quem acredita nessas mentiras alimenta a maldade dos falsos e dos opressores, alimenta o sofrimento do verdadeiro hebreus e o sofrimento do mundo. Se recusas viver na mentira e escolhas a verdade, escreve nos comentários: não quero fazer parte disso. Inscreve-te, compartilha, desperta outros. Este é o momento de tomar posição, porque ficar em silêncio também é uma escolha. O verdadeiro Israel nasceu no sofrimento e na dominação, e isso se vê até hoje. O falso Israel nasceu na usurpação e na mentira, e isso também se nota até hoje. O mundo inteiro foi enganado, mas o Altíssimo está restaurando a verdade. Temos provas bíblicas que comprovam que estou falando com fé nos vários vídeos que já temos publicado no canal, e eis mais algumas outras. Isaías 44, verso 1-2. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. O Altíssimo não mudou sua escolha. O Israel escolhido não é o Estado moderno de colonos europeus, mas o povo disperso, humilhado, de pele escura, espalhado entre as nações. Jeremias 31, verso 35-36. O Criador promete que Israel nunca deixará de ser nação diante dele. E se nunca deixaria de ser, onde estão eles? Não em Tel Aviv, mas nas aldeias, nos quilombos, nas favelas, nas florestas desertas da África e da diáspora. Romanos 9:4. Os israelitas, a quem pertence a adoção, a glória, os concertos, a lei, o culto e as promessas. Essas promessas pertencem ao povo negro, não aos usurpadores. Aqui estão também algumas outras provas históricas. 1. As maldições de Deuteronômio 28 se cumpriram integralmente sobre os africanos escravizados, navios negreiros, perda de nome, língua, identidade e liberdade. Nenhum outro povo viveu isso. 2. A colonização europeia foi um projeto espiritual de roubo. Não bastava tomar as terras, tinham que roubar a herança divina. Inventaram uma teologia da substituição para dizer que a igreja tomou o lugar de Israel. Mentira. 3. Os impostores se assentaram na terra prometida com o apoio dos impérios ocidentais, enquanto verdadeiros filhos de Sião eram tratados como escravos, sub-homens e amaldiçoados por sua cor. 4. O cristianismo moderno apoia cegamente Israel político, sem perceber que está sustentando a mesma mentira que matou os profetas. 5. As línguas Bantu, Ewe, Yoruba e outras guardam vestígios do antigo hebraico, confirmando que a herança de Israel sobreviveu na África. 6. A arqueologia e a arte antiga mostram reis, sacerdotes, guerreiros israelitas de pele escura e cabelos crespos, muito antes da Europa sequer existir como civilização. Durante muito tempo eles nos mantiveram presos pelo medo, dizendo: quem abençoar Israel será abençoado, e quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Mas eu vos digo, eles não são verdadeiro Israel. Libertem-se desse medo agora. A verdade não amaldiçoa. A mentira é que escraviza. A todos os que negam, arrependam-se. A mentira já foi descoberta, o véu caiu. Taatan Zambé expôs o engano dos impostores e levantou o povo do sul para proclamar a verdade. Parem de mentir à humanidade, porque o fogo do julgamento vem, e não haverá esconderijo. E a ti, filho e filha de Sião, desperta, não rejeites tua herança. O Altíssimo te escolheu, não por tua força, mas por amor eterno. Levanta-te, Israel negro, o tempo do silêncio acabou, como diz o Eterno. Não temas, ó Jacó, porque eu te remirei, e te chamarei pelo teu nome. Tu és meu. Isaías 43, verso 1.